Olá, meu nome é João Geraldo Neto e no quadro Hoje eu tô sem medicamento vai ser um pouco diferente que eu tô andando aqui pela cidade, eu tô em Cracóvia, na Polônia, mas eu vou comentar os números divulgados pelo Ministério da Saúde com relação à violência sexual no nosso país, tá? Por que isso chamou a atenção? É que dos 185 mil casos notificados, né? Porque na verdade nem todos os casos, uma minoria só que é notificado. Dos 185 mil, mais de 70% eram entre crianças com menos de 17 anos, com jovens, né, com menos de 17 anos, e mais da metade de 1 a 5 anos. Ou seja, essas crianças elas foram abusadas e um adulto conseguiu ver, ou essa criança de alguma maneira denunciou esse agressor, né? Por que eu venho falar aqui primeiro? Primeiro é porque esse quadro, né, vamos chamar assim, que é uma brincadeira que eu faço sobre a mente hiperativa e os muitos estímulos, é que eu vou comentar sobre coisas do dia a dia, mas coisas que estão relacionadas ao meu trabalho. Eu trabalho com educação sexual e reprodutiva há muitos anos, 13 anos no total. E por que isso é tão assustador e ao mesmo tempo nem é tão assustador assim mais, porque a gente já sabia disso há muito tempo? Porque na verdade, mais uma vez comprova e reforça que as principais vítimas dos abusos são as crianças mal informadas, né? Com certeza essas crianças que estão sendo abusadas, a família não tem tanta informação com relação a questão de educação sexual, a questão de saúde sexual dessas crianças. Por que eu falo isso? Porque uma família que é bem estruturada e entende da questão da saúde sexual, da sexualidade no geral, né, num contexto bem amplo da sexualidade, que é o respeito ao corpo do outro, né, que é o respeito a mim como indivíduo, o reconhecimento de tudo isso, pessoas bem informadas não cometem esse tipo de crime, né? Geralmente as pessoas que cometem crimes sexuais, elas são pessoas que foram ou reprimidas na infância, na adolescência e na vida adulta, ou elas têm algum tipo de transtorno emocional. Nos dois casos, a gente tem como tratar e a gente tem como evitar. E como que a gente evita isso? Ensinando as crianças sobre sexualidade, fazendo aquilo que o governo não quer que a gente faça. Eu não vou mais falar o nome daquele cara que está lá no poder, porque toda vez que eu falo, o YouTube bloqueia meus vídeos. Inclusive fez isso com o último, Tô Sem Medicamento. Então o que acontece é que a gente precisa ir justamente na contramão dele. E eu mais uma vez vou dizer, pessoas que são muito radicais no assunto sobre educação sexual são potenciais agressores. Sim, por quê? Porque para eles é muito bom e muito conveniente que se tenha crianças mal informadas, que se tenha crianças sem educação sexual. Uma criança que não sabe que ela é dona do corpinho dela e que existem partes do corpinho dela onde ninguém pode tocar sem autorização, essas crianças são presas muito fáceis para abusadores. E é para manter essas crianças como presas fáceis é que a maioria das pessoas muito radicais com relação à educação sexual na infância, elas mantêm esse discurso, entendeu? Então elas continuam fomentando com a falácia, né, com a mentira criada e reforçada de que a gente não pode ficar falando de sexualidade porque a gente promove a iniciação sexual precoce. É exatamente o contrário. Isso não sou eu que estou falando, não é uma outra pessoa apenas que está falando. Isso são estudos muito longos, muito grandes e muito importantes que comprovam que crianças bem informadas são menos vítimas de abusos. E quando elas são vítimas, elas são as que mais denunciam. São as crianças que têm espaço dentro de casa para poder falar sobre sexualidade, sobre desejo. Os jovens que falam sobre desejo são crianças criadas por pais mais orientados, entendeu? Porque 70%, a mesma coisa agora, né? Mas a gente já sabia que 70% dos casos de abuso acontecem dentro de casa. E aquele discurso de que porque a educação sexual é uma coisa para se tratar dentro da família,
Não é bem assim. A educação sexual a gente tem que tratar em casa, na escola, na igreja, na puta que pariu. Por quê? Porque a gente precisa que as crianças, os adolescentes, os jovens estejam orientados todo o tempo, para que eles saibam exatamente o que fazer e como se proteger. Entendeu? Então não é quando a gente fala sobre sexualidade, aí o pessoal vem com aquele assunto de ideologia de gênero que eu já falei do outro vídeo, mas isso também é uma falácia, essa coisa da ideologia de gênero, entre aspas, porque é uma maneira de tentar criminalizar a educação sobre sexualidade, trazendo medo para as pessoas. E eu aqui em Cracóvia, eu tô vendo muita coisa sobre guerra, né? Auschwitz, eu estive lá ontem, e é bem interessante, mas em todas as ditaduras, em todas as repressões e poderes autoritários, uma das partes importantes que os autoritários eles pegam é justamente na sexualidade. Eles pegam na repressão da sexualidade. Então é só a gente ficar atento. Cabe a quem? É interessante para quem que essas crianças, que esses jovens não estejam orientados. Enquanto a gente não fala sobre sexualidade, a gente continua tendo crianças abusadas, a gente continua tendo jovens frustrados e se matando. A gente tem hoje um número altíssimo de suicídios de jovens. A nossa sociedade está doente, né? Nós estamos doentes nesse mundo muito dinâmico e N questões. Mas além disso, a gente está matando os jovens quando a gente ensina para eles que eles estão errados, quando eles pensam de uma maneira diferente do padrão heteronormativo. Entendeu? Então era só sobre isso que eu queria trazer aqui uma reflexão rápida para vocês, sem corte, tá? Nesse quadrinho meu aqui que eu tô colocando aqui no canal. Então é sem cortes mesmo, é só pra gente poder falar de maneira bem objetiva e clara o meu ponto de vista sobre assuntos relacionados à sexualidade, saúde sexual, reprodutiva, e algumas coisas são muito importantes. Então se você realmente pensa e você realmente cuida da sua família e você se preocupa com as crianças, não entra no discurso fácil de que a gente precisa não falar sobre sexualidade. A gente precisa fazer exatamente o oposto. A gente precisa falar de sexualidade, porque falar de sexualidade não é falar de prática sexual para criança. Para criança, como eu disse, a gente vai ensinar para ela questão de higiene, questão de cuidado com o corpo, respeito ao corpo do outro, afeto, carinho, cuidado. Depois, quando começa na adolescência, pré-adolescência, a gente começa assim a falar de sexualidade na parte da orientação sexual e da prática sexual. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento e a sua linguagem adequada para cada coisa, tá bom? Então, antes de sair por aí esbravejando e defendendo e achando que você está defendendo as crianças, evitando que se fale sobre sexualidade, saiba que você está pactuando, você está colaborando para que esses números estejam cada vez maiores e mais dolorosos de a gente ver. Crianças muitas vezes próximas da gente sendo vítimas de abuso, de estupro, de coisas muito sérias que fazem com que essa criança leve para a vida inteira um trauma para ele. E infelizmente muitas vezes o único caminho que essas pessoas traumatizadas encontram é o suicídio. Então pensa bem sobre isso, tá bom? Um beijo, não esquece de curtir o canal, seguir o canal, ficar sempre atento ao que tá pegando aqui. Um beijo, até mais, tchau, tchau.